No vídeo anterior, que foi o vídeo 29, a gente introduziu a ideia de inércia rotacional ou momento de inércia. Nos livros você encontra as duas nomenclaturas, mas acho que é até mais comum a gente falar em momento de inércia. Então, resumindo, só para fazer um resgate daquilo que a gente falou na aula anterior, então a gente viu que para uma partícula girando em torno de um eixo z, a gente define o momento angular em torno desse eixo z, que vai ser um vetor, mas aqui eu estou falando só do módulo dele, como m ρ ao quadrado vezes ômega. E esse m ρ ao quadrado é o que a gente chamou de inércia. Então quer dizer que essa inércia é uma coisa que faz o papel da massa, comparando com um movimento linear, né? Movimento em uma dimensão. Por que eu estou dizendo isso? Porque no momento linear, a gente tem a massa vezes a velocidade linear. Então, no momento angular, a gente tem a inércia rotacional vezes a velocidade angular. Então, quando eu digo que é análogo, é porque na rotação é a inércia rotacional, ou o momento de inércia, representado aqui pela letra I, que é a grandeza que vai estar multiplicando a velocidade angular, né? Então, isso aqui representa, de alguma forma, você pode pensar na capacidade do sistema de se manter naquele estado. Ou, como eu falei lá no vídeo 29, com a dificuldade de colocar o negócio para girar. Mas como o negócio pode estar girando, então faz mais sentido até você falar do momento de inércia assim. Então, é a capacidade que um corpo tem de permanecer parado, se ele está parado, ou de permanecer em movimento, se ele está em movimento. Que aí é análogo à massa também, né? Então, você pode pensar na massa como quanto maior a massa, mais difícil é parar o trem, por exemplo, quanto mais pesado ele está. E se ele está parado, é mais difícil colocar ele em movimento. Então, a massa, você pode também chamar ela de massa inercial. E aqui a gente está falando de momento de inércia, que aí depende não só da massa, mas depende também de uma variável geométrica. Então, por que isso aqui é importante definir? Porque se a gente for fazer a derivada desse momento angular com relação ao tempo, então a taxa de variação do momento angular, que é análogo, né, no caso linear, a gente fazer a taxa de variação do momento linear, que dava força. Mas aí aqui eu vou ter d dt de I vezes ômega. Então, se o momento de inércia não varia com o tempo, porque se você tem um objeto girando e ele está mudando de forma, né? Sei lá, imagina você está girando um objeto, uma coisa de pano, e essa coisa vai se esticando à medida que você está girando. Aí o momento de inércia dela pode estar mudando. Então, esse caso não vale o que eu estou falando aqui. Mas nos casos em que vale, então o momento de inércia não varia com o tempo, ele sai para fora da derivada e a gente fica com d ômega dt. Só que d ômega dt a gente sabe quem que é. D ômega dt é o que a gente chama de alfa, que é a aceleração angular. Então esse cara aqui, ó, que é essa derivada. Então o momento de inércia vezes a aceleração angular vai dar o que a gente chama de torque externo em torno do eixo z. Então, se a velocidade angular está variando, quer dizer que tem aceleração angular, então tem que ter um torque externo sendo aplicado nesse negócio. E o torque é a taxa de variação do momento angular, da mesma forma que a força é a taxa de variação do momento linear. Então, como vocês estão vendo, tem um monte de coisa análoga aqui que eu estou falando, e por isso eu vou mostrar para vocês
antes da gente começar a falar de momento de inércia e fazer alguns cálculos de momento de inércia, a gente vai falar de uma tabela que vai aparecer em vários livros, em que tem uma correspondência entre as variáveis, né? Então, de um lado vai ter as variáveis no movimento unidimensional, então 1D, e vai ter uma correspondência disso aí para o caso da rotação. Então, no caso do movimento linear, quem que a gente usa como coordenada da posição? Claro que você pode usar a letra que você quiser, né? Mas o importante é que a gente vai usar uma letra, x, pode ser y, pode ser z. Habitualmente a gente vai usar x para posição. E na rotação, a gente não faz muito sentido usar o x, né? A gente já discutiu isso lá desde o começo, quando falou de movimento circular uniforme. Então a gente usa o θ, que é uma variável cíclica, né? Mas que funciona como a posição da rotação, né? Já que vai ficar variando entre 0 e 360 graus. Aí, se a gente faz a derivada da posição com relação ao tempo, a gente obtém a velocidade. E de maneira análoga, se a gente faz a taxa de variação do θ com relação ao tempo, a gente obtém a velocidade angular, que a gente chama de ômega. Se a gente fizer mais uma vez a derivada, então a derivada segunda da posição x, ou a derivada da velocidade, que vai dar a mesma coisa, a gente obtém a aceleração A. E quando a gente faz a derivada segunda de θ com relação ao tempo duas vezes, a gente vai obter a aceleração angular. Até aqui não tem praticamente nenhuma novidade, né? Isso aqui eram coisas que a gente viu ainda lá no movimento circular uniforme. Agora a coisa começa a ficar um pouco bagunçada quando a gente vai entrando nas outras variáveis. Então, no movimento unidimensional, a variável que dá a inércia, como eu falei agora há pouco do exemplo do trem, é a massa. Então, quanto maior a massa, mais difícil é mudar o estado de movimento do objeto. Na rotação, é claro que se o objeto tem uma massa maior, também é mais difícil botar ele para girar ou fazer ele parar de girar. Só que não é só disso que depende. Como eu falei no vídeo anterior, isso depende do que a gente chama de inércia rotacional. Então, essa inércia ela é a integral de ρ ao quadrado dm. Onde essa integral aqui eu não estou definindo, porque a gente não está especificando um objeto, mas leia ela aqui como a soma de todas as massas multiplicadas pelo quadrado da posição. Então, se for uma distribuição contínua de massa, então você tem um disco, você pega esse pedaço do disco vezes o raio dele ao quadrado. Esse pedaço vezes o raio dele ao quadrado. Esse pedaço vezes o raio dele ao quadrado. Você faz essa somatória sobre infinitos termos e vai dar isso aqui. Então, assim como a massa é a inércia para a translação, né? A inércia, ou o momento de inércia, né? Às vezes a gente vai falar, eu vou usar só a palavra inércia para falar disso. Estou falando do momento de inércia. Que é o I aqui, é o equivalente da massa para rotação. Então, ele mede a dificuldade de botar um negócio para girar. Então, se você tem uma mesma massa que você quer girar, mas ela está perto do eixo ou está longe do eixo, a dificuldade de pôr isso para girar, a dificuldade em dar momento angular para esse negócio muda. E aí, por isso, a gente precisa desse novo objeto que a gente definiu agora. E aí, o momento linear é a massa vezes a velocidade. E o nosso análogo a isso aqui na rotação é o momento angular, que ele vai ser o momento de inércia vezes a velocidade angular. Na sequência, a gente tem a derivada do momento com relação ao tempo, né? Vou escrever aqui dp dt. Isso aqui é a força, que você também pode chamar isso, pode usar na maioria dos casos, ou em todos os casos que a gente vai ver em Física 1, você pode usar isso como massa vezes aceleração. E na rotação, a gente tem
dLz dt dLz dt, isso é igual ao torque, né? É o que eu tinha falado aqui. Daqui para frente eu vou colocar só torque, tá? Não vou ficar colocando o índice, o sufixo, porque é sempre desse torque que a gente vai estar falando. E esse torque vai ser, então, o momento de inércia vezes alfa. Então, com essa tabela que a gente viu até aqui, acho que já dá para vocês entenderem, concordarem comigo de por que faz sentido a gente procurar essas analogias. Não é que a gente está tentando inventar um jeito difícil de resolver o problema da rotação, é que a gente não sabe resolver o problema da rotação, só com as equações que a gente tinha visto até agora. Então, nessa busca pelas variáveis de rotação, faz sentido a gente, vamos dizer assim, manter esse mesmo padrão que a gente já usou lá. Fica mais fácil transpor o nosso conhecimento do movimento unidimensional para a rotação se a gente for usar todas essas coisas conforme as definições que eu estou mostrando aqui agora. E aí, tem outras coisas ainda que a gente não escreveu e que vão seguir a mesma analogia. Então, a energia cinética, por exemplo, na translação, ela é meio de mv ao quadrado. E aí existe também a energia cinética de rotação. Eu estou usando a mesma letra T aqui. Só que aí ela vai ser meio do momento de inércia, que é quem faz o papel da massa, e multiplica a velocidade angular. Então, vocês estão vendo que é uma expressão totalmente correspondente, né? Ó, você tem a massa aqui, o I, você tem o meio, continua tendo meio, e tem o V e continua tendo o correspondente do V, que é o ômega. E com isso, a gente tem quase tudo definido para a rotação. Deixa eu só subir aqui, senão vai cortar. Eu me perdido com a caneta aqui, por isso com essa falha no vídeo. Mas aí o que eu ia dizer é que o que falta para completar a tabela é uma expressão para calcular o trabalho. Então, na translação, o trabalho é a integral da força vezes o deslocamento dx. Na rotação, a gente também tem trabalho, eu também gasto energia para colocar um objeto para girar. Você pega lá pega a roda da tua bicicleta e você vai fazendo ela girar, né? Segurando ela pelo meio aqui, e você vai fazendo a roda de bicicleta girar. Você está gastando energia, você está transferindo energia para esse objeto. E aí essa energia que está indo para lá, ela é transferida seguindo essa relação aqui, ó, que é a integral do torque vezes dθ. Então, da mesma forma que eu tenho trabalho como a força vezes o deslocamento linear, eu tenho trabalho como o torque vezes o deslocamento angular. E aí, com isso, a gente tem agora um background para discutir quase qualquer problema de rotação, pelo menos aqueles que estão em referenciais inerciais, e a gente vai poder descrever e extrair algumas informações bastante interessantes desses problemas. Mas agora a gente vai falar de cálculo de momento de inércia, já que esse é o elemento mais novo que aparece na nossa tabela aqui. Nesse desenho aqui, eu estou tentando representar o seguinte: ó, eu tenho um anel que está representado aqui em preto, que no centro dele está passando esse eixo Z, que tem uma origem O. A gente nem vai precisar ficar pensando nessa origem aqui, vocês já vão ver. Mas a gente precisa se acostumar com a ideia de que essas velocidades
angulares também são vetores. Para quem não se acostumou com isso ainda. Então, nesse problema, ao invés até de desenhar ali para que sentido está a rotação, eu prefiro só dizer para vocês o seguinte. Imagina que o seu polegar da mão direita está para cima, ele é paralelo ao eixo Z, né? Então ele representa o eixo Z. Então essa rotação acontece no sentido que os seus dedos aqui vão girar naturalmente, entendeu? Eu digo, se está assim, a sua mão, ó, ela vai estar girando para frente aqui. Ó. Você não consegue girar a sua mão, né, para as costas da mão aqui, né? Você vai estar girando para dentro para o sentido que seus dedos dobram. Então isso ilustra para que lado está acontecendo a rotação. Então se a velocidade angular é para cima, isso significa que a rotação está acontecendo no sentido que a ponta da caneta está mostrando para vocês agora. Então esse anel está girando assim. E vocês precisam se acostumar com isso se não se acostumaram ainda. Então, nesse problema, suponha que esse anel tem uma massa total m. Eu vou chamar de m maiúsculo. Então, como a gente calcula o momento de inércia desse negócio? A expressão diz que o momento de inércia é integral de ρ² dm. dm é o raio de giração, né? No nosso caso aqui é R, porque eu estou falando que esse anel está girando em torno do eixo Z. Então veja que todo pedacinho da massa que você pegar, ele está à mesma distância R. E o que eu quero dizer com todo pedacinho da massa? Eu vou fazer um pontinho aqui vermelho que representa um dm. Então isso aqui é um dm, aí infinitesimalmente aqui para baixo tem outro. Então ó, aqui é outro dm, eu vou desenhar alguns só, né? dm, dm. Se eu for ficar fazendo pontinho aqui, eu vou fazer um número que tende ao infinito de pontos para representar esse negócio. Então, quando eu estou calculando esse momento de inércia, eu tenho a vantagem que todo dm está à mesma distância r da origem. Por isso, eu vou ter a seguinte situação. O momento de inércia vai ser r², já que se r é constante. Então, r² vezes a integral de dm. E aí, a soma de todas as massinhas infinitesimais, que eu representei ali em vermelho no desenho, vai dar a massa total. Então, r² vezes a massa total. Então, quer dizer que o momento de inércia para um anel, ele é uma expressão que se parece com a expressão para o momento de inércia de uma partícula. A diferença é que aqui eu estou falando de uma massa que não é de uma partícula, né? Ela é dessa distribuição de massa. Então, ainda que a expressão seja matematicamente idêntica, ela tem um significado, uma interpretação bastante diferente, né? Uma outra maneira de ver isso é que se para uma partícula, né, eu fosse fazer para uma só, aí eu ia ter que o momento de inércia ia ser r² vezes 1 dm. Isso aqui só de uma partícula, né? Então, se você for somar o momento de inércia das todas as partículas que estão aqui, todas estão à mesma distância r. Então, quando você somar I1 mais I2 mais I3 mais I4, para obter esse I total, né, a soma de tudo, então o r² vai ficar em evidência e você vai ter uma soma de dm mais dm mais dm mais dm. Que é isso que a gente está fazendo. Então, a soma de todos esses dm's aqui, que é representado por essa integral de dm que eu estou fazendo, vai dar o m grande. Então, para quem está mais iniciando aí com a ideia e interpretação de uso de integrais em física, essa aqui é uma boa forma de começar a entender o que as integrais representam.
Esse segundo exemplo já começa a ficar mais interessante. Então, o que eu estou tentando representar com esse desenho aqui, agora eu tenho o mesmo eixo Z, eu estou girando em torno dele ainda, o centro O continua aqui no centro dessa circunferência, mas eu tenho um disco representado aqui pela circunferência em preto. Então, quero dizer que isso aqui é uma distribuição contínua de massa, esse disco é um anel preenchido, né? Então, tem massa em toda essa região aqui, mesmo na região que eu não estou desenhando, porque senão a gente não ia conseguir observar tudo que precisa ser observado. Então, a maneira de fazer esse problema é você assumir o seguinte. Primeiro, nesse primeiro caso, vamos assumir que o disco é homogêneo. E isso vai dar uma informação importante para a gente, porque eu sei que o disco tem um raio R, então quer dizer que eu consigo calcular qual é a área do disco. Então, se o disco tem uma massa M, isso aqui é a massa total dele, então quer dizer que quando eu divido essa massa por πr ao quadrado, eu estou obtendo quantos quilos por metro quadrado, quantos gramas por metro quadrado esse disco tem. Isso é a densidade por unidade de área, que você vai encontrar, por exemplo, no papel. Quando você compra papel sulfite, né, para usar na sua impressora aí, acho que até papel de caderno em algum lugar vai ter essa especificação. Estou olhando meu caderno aqui para ver, em que ele vai falar qual que é a densidade do papel que está usado. Aqui, ó, no meu caderno, as folhas internas dá 56 gramas por metro quadrado, por exemplo. Então, só estou citando isso para dizer que essa grandeza que está representada aqui, densidade de massa por área, isso é uma coisa bem comum no nosso dia a dia, né? A gente usa isso, não tô inventando. Agora, se a gente considerar que esse disco é composto de um monte de anel, você pode pensar que você começa com um anel pequenininho e vai encaixando um anel depois do outro, e aí a soma de todos esses anéis vai dar o disco inteiro. Então, o que a gente faz? Então, vamos definir aqui um anel, eu vou dizer genérico, porque eu estou dizendo que ele tem um raio ρ, só que esse anel que tem um raio ρ, eu não estou dizendo quem é o ρ. Então, o ρ pode ser um número muito pequeno próximo de zero e pode ser um número muito grande perto de R. Mas o que me interessa é que se eu assumir que esse anel tem uma pequena largura de ρ, representada aqui em verde na figura, quer dizer que eu consigo calcular qual é a área desse anel, né? Então, quando a gente calcula essa área do anel, eu vou estar falando de uma massa desse anel também. Então, quer dizer que esse anel vai ter uma massa dm. E uma área que eu já vou calcular. Mas a questão é que quando eu fazer o cálculo da densidade de massa desse anel, então o equivalente a essa razão que a gente está vendo aqui é para dar a mesma coisa, porque eu estou falando que o anel é homogêneo. Então agora, qual é a área do anel? Algumas pessoas têm facilidade para enxergar isso na figura já desde o começo. Eu, por exemplo, quando fui fazer física não tinha tanta. Então eu vou fazer um desenho representativo aqui para ver se isso vai ajudar. Então, calcular a área por uma coisa quadrada, que é o mais fácil para a gente calcular, é eu pegar o comprimento e dividir e multiplicar pela altura, né? Então, o que acontece com esse anel? Se eu te pedir qual é o comprimento dele, né, qual é essa altura aqui, a gente consegue calcular. Essa altura aqui vai dar 2πr, porque isso aqui é a circunferência do anel, né? Então quer dizer que se você pegar, o que eu estou tentando representar aqui é se você fosse pegar esse anel e esticar ele, né? Então você corta uma tira desse disco e aí você estica essa tira. Então essa tira vai ter um comprimento que é 2πr. Agora,
além de ter esse comprimento, que está representado pela circunferência azul aqui, estou dizendo que esse anel tem uma largura dρ. Então, o dρ estaria representando um comprimento para cá, assim. Não precisa nem colocar seta. Então, isso aqui é dρ. De maneira que, quando eu faço esse produto aqui, quando eu pego e multiplico 2πρ por dρ, eu vou estar calculando justamente qual é a área do anel. Então eu vou colocar aqui, ó, que esse 2πρ dρ, esse elemento é o que a gente vai chamar de elemento de área. Então, um elemento de área do disco, eu estou dizendo que vai ser um anel que tem raio ρ e que vai ter uma largura dρ. E aí esse termo vai dar para a gente uma relação fundamental para fazer esse cálculo, né? Então, da mesma forma que a massa total dividida pela área total vai dar um valor que é fixo, porque eu estou supondo que o disco é homogêneo, quer dizer que quando eu pegar a massa do anel e dividir pela área do anel, que é 2πρ dρ, isso aqui vai dar a mesma coisa. Então isso é uma igualdade válida, porque eu estou falando da densidade, que no caso do papel do meu caderno é 56 gramas por metro quadrado, eu acho. Então, por que isso aqui é importante? Porque quando a gente vai calcular o momento de inércia, a gente tem uma expressão que é a integral de ρ² dm. Só que nesse caso aqui, ó, diferente do caso anterior, que a gente tinha todos os elementos de massa à mesma distância do eixo, quando eu estou falando de um disco, cada um dos anéisinhos que eu for somar, então o primeiro anel que está ali encostado no zero, aqui no meio do negócio, ali vai ter uma massa pequena que está a uma distância pequena do zero. Agora, quando você pegar o disco, o anel em azul, que está representado aqui no meio do disco, aí eu já vou ter uma massa maior, porque o disco é mais comprido, e essa massa, além de ser maior, ela está a uma distância maior do eixo. Então, o que eu quero mostrar para vocês com isso é que, para cada elemento de massa que eu tiver aqui, eu vou ter um ρ diferente. Então, a massa, nesse caso aqui, esse elemento dm, ele está intimamente relacionado com o ρ. E é essa relação aqui que a gente obteve que vai dizer para a gente qual que é essa relação. Porque então você pode pegar esse cara aqui e isolar o dm. Então você vai ter que o dm vai ser a massa dividido por πr², que é só o cara que estava escrito aqui do outro lado. Aí eu estou passando esse 2πρ dρ multiplicando, né? Ou multiplicando dos dois lados por 2πρ dρ. Aí, ó, o π e o π vão embora. Aí eu fico com dm é igual a massa que multiplica o ρ dρ dividido por r². Agora, veja bem, a massa total é uma constante. Isso não está variando com a posição. A massa total é um valor que está definido. Eu dei aqui no problema e disse que a massa vale m. O raio também é uma coisa que está definida. Então, essas duas coisas são constantes. E por isso, elas não vão precisar ficar dentro da integração. Então, quer dizer que aqui eu vou ter a integral de ρ², que vem aqui da expressão, que multiplica m por r², que multiplica o ρ, que multiplica o dρ.
E agora, então, mais rigorosamente, o que a gente está fazendo aqui é mudando a variável de integração. Então, eu tinha uma integral que era sobre a massa, e eu obtive uma relação de como a massa varia com a posição, no caso, o raio, o ρ. E aí eu estou trocando essa integração que era para eu integrar sobre toda a massa para uma integral que eu tenho que integrar sobre todo o raio. Então eu quero somar todos os anéis, desde o primeiro que está próximo do zero até o último. Então eu vou fazer uma integral que vai ser de 0 até R. E por que que isso é necessário? Porque eu preciso somar sobre todo o disco. Então olha aqui, ó, a massa total sai para fora da integração, o r ao quadrado também sai para fora da integração, e a gente fica com a integral de 0 até r de ρ ao cubo, porque eu já tinha ρ ao quadrado aqui que está multiplicando um outro ρ, que multiplica dρ. Então isso vai dar m dividido por r ao quadrado, que multiplica a integral de ρ ao cubo dρ, vai dar ρ à quarta dividido por 4. Para quem não lembra, tenta voltar lá mais para o começo do curso, a gente falou de como fazer algumas integrais simples, como essa aqui, que é uma integral de um polinômio. Então isso aqui está variando de 0 até r. Quando eu coloco esse variando de 0 até r, que é o que estava aqui no limite de integração, eu vou primeiro substituir o r com isso aqui sendo positivo. Então vai ficar m dividido por r ao quadrado, que multiplica r à quarta sobre 4. E aí, rigorosamente, eu faria menos a mesma expressão que está aqui, mas colocando o zero no lugar do ρ. Só que quando eu colocar o zero no lugar do ρ, vai dar zero. Então, estou escrevendo aqui só para vocês lembrarem que isso foi feito, né? Mas aqui vai dar zero. Então, ó, o momento de inércia pro disco vai dar ρ à quarta dividido por r ao quadrado, desculpa, r à quarta dividido por r ao quadrado, vai dar r ao quadrado. Então isso aqui vai dar m r ao quadrado sobre 4. De maneira que e olha aqui, eu desatento, espero que algum de vocês tenha percebido o erro que eu cometi antes, porque eu sei que não é esse o resultado que deve dar a conta. Mas quando eu peguei aqui, ó, o dm e fui substituir pelo dm que está aqui, na verdade, dessa passagem aqui para essa, eu esqueci desse 2, ó, o 2 aqui não sumiu. Então o π e o π cortou, eu fiquei com m ρ por r ao quadrado, mas eu ainda fiquei com um 2 aqui em cima. Então isso aqui está multiplicado por 2. Aí, ó, esse 2 vai aparecer aqui dentro do dm, multiplicando. Então vai aparecer um 2 aqui. Onde que fica menos feio escrever ele? Então vou colocar aqui, mas isso aqui está dentro da integral, tá? Eu tô sem... Não queria borrar tudo aqui, ó. Então vou multiplicar isso aqui por 2. Então vai aparecer um 2 aqui. Esse 2 vai continuar aqui. Esse 2 vai continuar aqui. E aqui vai ter um 2, portanto. Então isso aqui tem que dar meio de mr ao quadrado. Eu podia editar o vídeo e refazer isso aqui, mas acho que a gente comete esse tipo de erro e é importante que vocês entendam isso também, né? Lembrem disso também. Então, o momento de inércia para um disco é uma coisa que está tabelada num monte de lugar. Eu lembro que isso aqui tem que dar meio de mr ao quadrado. Estou com o livro aqui do lado para checar. E aí eu tinha esquecido desse 2. Então sempre que você está fazendo uma conta, é importante você estar checando se tem alguma coisa que pode ter passado para trás, como eu acabei de fazer agora.
tem ainda uma extensão natural desse problema que a gente pode fazer. Não vou nem fazer outro desenho aqui. Vejam que nesse desenho eu não especifiquei qual é a espessura do disco. Então isso aqui é independente da espessura. Agora, se eu tiver um disco que é grossão, eu não vou estar mais falando de um disco, né? Eu chamo isso de outra coisa. Quando a gente tem que essa espessura, vamos dizer assim, ela é comparável com o diâmetro, com o raio do disco, aí a gente começa a chamar esse negócio de outra coisa, que é de cilindro, né? É uma coisa que é mais alta do que larga, né? Então, quando você vai calcular o momento para um cilindro, é exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui. Então, esse momento de inércia serve para um disco e também serve para um cilindro. Um outro exemplo interessante para a gente que está começando a estudar essa questão do momento de inércia é o momento de inércia de uma barra. Então, o que eu estou representando aqui em azul é uma barra, uma coisinha comprida, com a minha caneta aqui, e que ela vai girar em torno do centro dela, nesse caso aqui, né? Então, imagina que essa haste aí, ou uma barra, tem um comprimento L, e esse comprimento L, então, está separado exatamente pela metade. A barra tem uma massa M e a densidade é homogênea, né? Então, a gente faz um procedimento que é totalmente análogo ao que a gente fez anteriormente, mas agora eu não tenho variáveis cilíndricas, né? Eu vou ter um caso talvez mais simples, que é só uma variável que é de comprimento, que aqui eu estou chamando de ρ, esse comprimento. Só por analogia com o que eu já fiz antes lá em cima, né? E com o que aparece dentro da expressão para o momento de inércia. Então, o momento de inércia, ele é a integral de ρ² dm. Agora, o que a gente vai ter nesse problema é que, então, a densidade da barra é a massa dividido por L. Assim como a gente fez lá em cima. Só que agora, em vez de estar falando de densidade por área, eu estou falando de densidade por comprimento. Então, quer dizer que a barra pesa 1 kg por metro. Uma coisa desse tipo. Então, M por L vai dar essa densidade por unidade de comprimento. E se eu pegar um elemento de massa dm, ele vai ter esse comprimento dρ, que é o que eu estou ilustrando. Então, cada pedacinho infinitesimal, claro que aqui está desenhado bem largo para ilustrar, né? Mas cada pedacinho infinitesimal desse comprimento, que eu estou chamando de dρ, possui uma massa dm. Então, a densidade dele é dm por dρ, de onde a gente vai tirar aqui o dm é m por L e multiplica dρ. Então, eu posso calcular esse momento de inércia fazendo a integral de ρ² que multiplica m por L vezes o dρ. Aí tem uma outra questão para a gente definir aqui, que é o limite de integração. Então, eu vou ilustrar as duas maneiras que você tem de fazer isso. Eu quero somar sobre todo o comprimento da barra. Então, quer dizer que esse pedaço da barra aqui, ó, ele está em menos L sobre 2, e esse aqui está em L sobre 2. Já que eu defini dessa forma, a barra tem um comprimento total L. Então, eu posso fazer simplesmente isso. Aqui a massa vezes o L vai para fora, e aí a integral fica uma somatória de a integral fica definida como se fosse fazer uma somatória de infinitos termos entre menos L sobre 2 e o L sobre 2. Isso o que vai sobrar lá dentro da integral vai ser o ρ² dρ. Então, se você fizer
for fazer essa integral aqui, então eu estou com integral de um polinômio, né, que está com o grau 2, que é o ρ ao quadrado. Então quer dizer que o momento de inércia vai ficar m sobre L, a integral de ρ ao quadrado de ρ vai dar ρ ao cubo sobre 3, e isso aqui variando de menos L sobre 2 até L sobre 2. Então veja que quando você colocar o L sobre 2, aqui está ao cubo, né? Então vai ficar L ao cubo e o 2 ao cubo vai dar 2, 4, 8 embaixo, né? Então, vamos fazer com calma aqui. Então fica M sobre L, que multiplica o L ao cubo dividido por 3 vezes 8. E aí, aqui, a gente tem que colocar o menos e colocar o limite de integração inferior. Então, veja que quando eu coloco o menos, vou escrever aqui também com calma, aqui eu vou ter menos L sobre 2 ao cubo. Só que aí, como o menos está ao cubo, ele vai continuar negativo, né? Então, menos vezes menos dá mais, mas vezes o menos pela terceira vez, aí vai aparecer o menos aqui de novo. Então, menos M sobre L, que multiplica o L ao cubo sobre o 3 vezes 8. Eu já podia ter simplificado antes, né? Que tem o L aqui dividindo, mas, enfim, não tem nenhum problema com a conta que eu fiz. Mas o que a gente vê quando faz isso aqui é que então menos e o menos vai dar mais no final das contas aqui. Então esse termo vai ser somado com esse, eles são exatamente iguais. Então quer dizer que isso aqui vai dar, ó, o L vai cortar com o cubo, né? Aqui o termo é o mesmo, então vai cortar o L com o cubo, vai ficar o quadrado aqui em cima. 3 vezes 8 dá 24, então ia ter um 24 dividido embaixo. Só que como eu estou multiplicando por 2, porque eu estou somando duas vezes o termo, então vai aparecer um 12 embaixo. Então isso aqui dá m L ao quadrado dividido por 12. Então 1/12 da massa total da barra vezes o comprimento dela ao quadrado. E por que eu falei que tem duas formas de fazer isso? Por causa dessa simetria nesse problema, você poderia também escolher fazer nessa integral aqui, sem perda de generalidade. A gente pode ver no problema que a soma desse lado da barra é a mesma coisa que a soma daquele lado da barra. Digo, o negócio vai estar girando, inclusive, daqui a pouco esse pedaço da barra vai estar do outro lado aqui. Então o que eu quero dizer com isso é que você poderia, já se preferisse, já perceber que tem essa simetria e dizer que esse momento de inércia ia ser igual a 2mL, que multiplica a integral, agora não de menos L sobre 2 até L sobre 2, mas de 0 até L sobre 2. E aí, aqui eu teria o ρ ao quadrado de ρ. E aí vai dar a mesma coisa. Eu estou fazendo a mesma integração, substituindo ali o polinômio, fazendo as contas, você vai chegar exatamente no mesmo valor. E aqui também está certo, mas se você vai resolver um exercício assim, quando cair na prova, por exemplo, é importante você não fazer isso só e deixar esse 2 aparecer do nada. Então você vai lá e escreve. Esse 2 aqui é por causa da simetria do problema. Os dois lados da barra vão contribuir da mesma maneira para o momento de inércia. Então eu estou multiplicando por 2 e fazendo a integral de 0 até L sobre 2. E a gente vai ver ainda em outros momentos do curso, ou em lista de exercícios, outros exemplos de cálculos do momento de inércia.